Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos do volume 7 e vamos fazer as correções das atividades que ficaram para vocês resolverem na aula passada, tá bom? Então vamos iniciar nossa correção logo depois da vinheta. Então temos as atividades das páginas 22, 23 e 24. Vamos começar a correção? Atividade 1. Em cada um dos conjuntos de valores, calcule a variância e o desvio padrão. Bom, como é que nós calculamos variância e desvio padrão? Primeiro passo, determina-se a média. Da média, vamos pegar a diferença entre a média e os valores, elevar ao quadrado, tirar a média disso tudo, assim encontraremos a variância. Daí vamos para o desvio padrão, tá bom? Então olha só, calculando então aqui a média, deixa eu fazer uma marcaçãozinha aqui. Aqui estão os valores, então lembrando que x barra é o símbolo de média, somando todos aqueles 7 valores ali em cima, encontraremos 42, que dividido por 7 resulta em 6. Então a média da letra A é 6. Aí como é que você determina a variância? Você vai pegar a diferença entre 6 e cada número desse, ou seja, 6 diferença entre 6 e 4 dá 2, aí 2 ao quadrado, que é o que está aqui. A diferença de 6 para 9, 3, aí vai ficar 3 ao quadrado. A diferença entre 6 e 5 vai dar 1, então você vai ter 1 ao quadrado. A diferença entre 6 e 3 agora dá 3, aí você vai ter 3 ao quadrado. Observe que aqui às vezes aparece o sinal negativo porque está fazendo 4 menos 6, 9 menos 6, mas isso não importa. Veja que não precisa nem você ficar fazendo esses passos todos, aumentando o seu trabalho, correndo o risco de errar. Faça como eu estou fazendo aqui. Basta você observar qual é a diferença entre 4 e 6, 2. Então é 2 ao quadrado, 4. Você já anota o 4. A diferença entre 9 e 6 dá 3. 3 ao quadrado, 9. Já anota o 9, tá bom? E vai seguindo. Então, ó, paramos no 8. 8 para 6, a diferença é 2 ao quadrado, vai ser 4. A diferença entre o 6 e 6 é 0, então não tem. Então vai ficar o 0 aqui ao quadrado, não precisa nem escrever. E o 7 para o 6, a diferença é de 1, 1 ao quadrado. Continuará dividido por 7, na hora da variância o denominador não muda. Então esse somatório aqui deu 28, que dividido por 7 resulta em uma variância igual a 4. Como o desvio padrão é raiz quadrada da variância, então o desvio padrão deu 2. Ok. Então é assim que a gente determina variância e desvio padrão. Primeiro passo, calcula a média. Vamos para o item B fazendo o mesmo processo. Portanto, pegaremos a soma de tudo aqui primeiro. Então o somatório deu 96, olha aqui, dividido pela quantidade de termos, que é 8. 96 dividido por 8, então a média foi 12. Agora, qual é o processo? A diferença, 10 para 12, 2. 2 ao quadrado, 4. Olha onde está o 4. De 10 para 2, de novo, a diferença é 4. De 12 para 12, 0. Então, você vai ter 3 vezes, 4 vezes, aliás, o número 0, que aí nem apareceu escrito aqui, não precisa. A diferença de 14 para 12 dá 2. 2 ao quadrado, 4. E esse outro 4 aqui é desse outro número 14. Olha só. Então, você vai ter a diferença aqui, 2 ao quadrado, 4. Então, o 4 apareceu duas vezes aqui. Essa diferença daqui foi 0. E essas duas diferenças aqui foram 2, que é ao quadrado, 4. Tá vendo? Então, 8 mais 8, 16. 16 dividido por 8, que é a quantidade de termos aqui. Não importa que você olhar aqui, mas Alex, só tivemos 4 números diferentes de 0. Não importa. Você tem que dividir por todos. Qual é a quantidade total? 8. Então, você divide por 8. E aí, quanto foi que deu a variância? Olha aqui, 2. Como o desvio padrão é raiz quadrada da variância, então, raiz quadrada de 2. Pode ficar assim, na forma da raiz, ou, como a gente sabe que raiz de 2 é aproximadamente 1,41, não custa a gente escrever ali o 1,41. Ok. Vamos continuar. Item 2. Em uma prova de química, as notas dos 40 alunos de uma turma foram as seguintes. E aí o item A pede, calcule a nota média. Bom, aqui eu quero destacar aqui, e vou até colocar um marca-texto, porque
algumas pessoas se confundem. Olha só, quando eu tenho repetido isso em todas as questões, eu vou tirar a média de que aqui, Alex? Então, olha só, é a média da nota, porque ele pediu, calcule a nota média. E significa dizer, então, que nota é a variável, tá bom? E isso daqui vai ser a frequência, ou seja, serão os pesos. Então, como eu acabei de falar aqui em pesos, estamos diante aqui de uma questão de média aritmética ponderada, é quando ela atribui pesos. Então, você vai fazer 3 vezes 1, 1 vezes 2, 4 vezes 3, 1 vezes 4, multiplica tudo. Enfim, aqui temos, olha só, o produto entre 1 e 3, 2 vezes 1, 3 vezes 4, 4 vezes 1, 5 vezes 5, 6 vezes 6, 7 vezes 10, 8 vezes 5, 9 vezes 2, 10 vezes 3. Fazendo os produtos e depois somando, chegaremos a um total de 240. E vamos dividir por 40. Observe que aqui, logo no início da questão, eu já tinha dito, olha, as notas dos 40 alunos. Então, eu já sei que nessa sala haviam 40 alunos, tá bom? Então, 240 dividido por 40, olha só quanto deu a média, 6. No item B, ele disse, calcule o desvio padrão. Lembre-se, pedir o desvio padrão, você primeiro precisa achar a variância. E para chegar na variância, você tem que ter passado antes por quem? Pela média. É por isso que no item A ele pediu a média e no item B ele foi lá e pediu o desvio padrão. Agora que nós já temos a média, nós podemos tranquilamente, quer dizer, tranquilamente também assim não, né? Não é difícil, mas dá um trabalhozinho achar a variância. O que é que temos que fazer? Vou fazer isso aqui mais uma vez com cuidado, isso aqui, olha só. Você vai pegar a diferença entre, acompanha aqui a seta, ó, a diferença entre 6 e 1 dá 5. Aí você faz 5 ao quadrado, que vai dar 25, e multiplica pelo peso, pela frequência, tá bom? Então é sempre assim, ó, a diferença entre a média e cada valor desse, você faz a diferença. O resultado dessa diferença você eleva ao quadrado e multiplica pelo peso. Olha onde isso está aqui. Preste atenção no primeiro aqui, ó. Então a diferença entre 1 e 6 dá 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 3, 75, tá vendo? Com o segundo, então para não ter que botar essa linha toda, vamos para aqui. A diferença agora entre o 6 e o 2 dá 4. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 1, 16. A diferença agora entre o 6 e o 3 dá 3. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 4, 36. Ok, entenderam? Tem dúvida? Se tiver dúvida ainda, sinalizem para mim, por favor. Então, vai dando continuidade aqui, a diferença entre 6 e 4 e multiplica pelo de baixo. A diferença entre 6 e 5 eleva ao quadrado e multiplica pelo de baixo. Bom, para não ter que explicar todos, já que vocês já entenderam, eu imagino. Então, dando continuidade, chegaremos nesses números aqui, que vai dar um total de 232 dividido por 40, lembrando que o denominador daqui é o mesmo daqui, 232 dividido por 40 deu 5,8. Esse é, portanto, o valor da variância. E desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 5,8. Você pode deixar essa resposta assim, raiz de 5,8. O caso tenhamos em mãos uma calculadora, a gente vai lá e calcula a raiz quadrada de 5,8 e deixa aqui o 2,4, tá bom? Mas dificilmente numa prova do vestibular ele vai te pedir para calcular a raiz quadrada disso aqui. Item 3. Com o objetivo de melhorar a qualidade de seus produtos, uma empresa criou um serviço de atendimento ao consumidor. Nos primeiros 30 dias, os números de chamadas recebidas foram. Aí, essa questão é aquele tipo de questão onde os alunos ficam com bastante dúvida. Deixa eu passar para o slide anterior aqui. Eu cliquei aqui e voltou sem querer. Então, vamos lá. Os alunos ficam bastante com dúvida, porque tem assim, Alex, aqui tem número e número. E aí, o que é a frequência? O que é que vai ser peso e o que é que vai ser variável? Eu já disse que a resposta disso está justamente na parte da pergunta. Olha só, qual é a média de quê? Diária de chamadas. Então, essas chamadas, esse número de chamadas,
foi o objeto de estudo, ou seja, se nós vamos tirar a média do número de chamadas, significa dizer que o número de chamadas será considerado aqui como variável. Se isso é a variável, aqui estão então os pesos, tá bom? Então os pesos vai ser isso aqui, esse número de dias. Então os pesos vão estar aqui, ó. Então nós vamos somar isso aí, essa soma aí, 14, 25, 30, que era o número dos primeiros 30 dias aqui, isso aqui, vai ser justamente o denominador, tanto na hora de calcular a média, quanto na hora de calcular a variância, tá bom? Então, vou aqui reforçar mais uma vez aqui. Tá em dúvida de quem é o peso? Vai na pergunta e olha, ele está pedindo para tirar a média de quê? Está pedindo para tirar o desvio padrão de quê? Olha só, desvio padrão do número de chamadas, tá vendo? Então aqui, isso é a variável. E a outra coluna automaticamente será a dos pesos, tá bom? Então vamos à parte dos cálculos, já que entendemos isso, está aqui destacado o que é que nós queremos, a média aritmética. Então vamos lá, no item A, calculando a média aritmética, teremos 3 vezes 4, 5 vezes 10, 8 vezes 11, 10 vezes 3, 15 vezes 2. Resultou em 210, que dividido por 30 dá 7, desculpe. 210 dividido por 30 dá 7. Como é que se calcula o desvio padrão agora? O desvio padrão nós vamos para variância, tá bom? E da variância nós vamos para o desvio padrão. Então, teremos que pegar, de novo, questão parecida com a anterior. Faremos a diferença entre o 7 e o 3, dá 4. Aí 4 ao quadrado, 16, vezes 4, 64. A diferença entre 7 e 5 agora dá 2. 2 ao quadrado, 4. Aí você faz 4 vezes 10, 40. A diferença entre 7 e 8 dá 1. 1 ao quadrado é 1. E 1 vezes 11, 11. A diferença entre 7 e 10 é 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 27. A diferença entre 7 e 15 dá 8, ao quadrado 64, 64 vezes 2, 128. Essa soma aqui, dividido por 30, resultou em 9. Então essa soma aqui em cima tem que dar 270, né? Porque 270 dividido por 30 vai dar 9. Então essa soma aqui em cima vai dar 270. Variância 9 e o desvio padrão, raiz quadrada da variância, ou seja, raiz quadrada de 9, 3. Beleza? Vamos mais adiante. Item 4. O quadro a seguir mostra os salários dos funcionários de um escritório. Olha só, uma questão que pode cair perfeitamente no Enem, que ela é mais teórica e só interpretação. Qual é a mediana e a moda? Então, olha só, ele pediu qual é a mediana e qual é a moda. Eu não vou nem descobrir aqui ainda a resposta, porque eu quero pensar com vocês aqui. Olha só, vamos para a moda. A moda é mais fácil. A moda, o que é a moda? Aquela variável que aparece mais. Lembrando que aqui é a variável. Então, quem é que teve a maior frequência? A maior frequência aqui é o número 8. Então, a maior frequência é 8, mas a resposta tem que ser a parte da variável. Então, quem vai ser a moda? Olha aqui, 3.000. Porque o 3.000 apareceu 8 vezes. Então, a moda é 3.000. E quem é a mediana? A mediana, a gente precisa que os números estejam em ordem. Então, em primeiro lugar, eu olho qual é a quantidade? 20. Então, a mediana será o décimo mais o 11º termo dividido por 2. Então, quando nós fizermos décimo termo, vamos achar o décimo termo. Olha só, preste atenção que eu quero que vocês anotem, não. Então, aqui, ó, 3 com mais 5, 8. Então, aqui com mais 3, 11. Então, olha só, se aqui tem até o 8º número, aqui vai estar o 9º, o 10º e o 11º termo, tá vendo? Então, aqui nós temos os 3 primeiros, depois teremos o 4º, o 5º, o 6º, o 7º e o 8º, onde eu estou botando os pontinhos aqui. Aí teremos aqui agora o 9º, o 10º e o 11º número. Como eu quero a mediana, e a mediana será o 10º mais o 11º, então eu vou pegar esses dois aqui, ó, o 10º mais o 11º. Mas o 10º número é quem? 2.500. E quem é o 11º? 2.500. Então, 2.500 mais 2.500, 5.000 dividido por 2, 2.500. Então, a resposta vai ser mediana 2.500 e moda 3.000. Vamos conferir?
Olha só, aqui deixa eu marcar, ó, moda 3.000 e mediana 2.500, tá vendo? Então, quando nós tivermos uma questão em que aparece assim na forma de tabela, a gente basta fazer esse tipo de contagem que eu fiz ali para achar a mediana. Agora vamos para o item B. Se cada funcionário receber um aumento, olha só, cada funcionário recebeu um aumento de R$300, ou seja, todos eles aumentaram o mesmo valor. O que é que vai acontecer com a média e com o desvio padrão? Gente, se cada um aumentou R$300, a média, claro que vai ser aumentada também em R$300. Ó, então a média, deixa eu grifar aqui, então a média também aumentará R$300, porque o valor de todo mundo, todos os trabalhadores, todos esses funcionários estão ganhando mais. Então é claro que essa média vai subir. Mas agora pense comigo, o que é desvio padrão? Desvio padrão é uma unidade de medida que ele serve para avaliar como é que está a média em relação aos demais números, ou seja, como é que é a regularidade desse conjunto, se ele é mais ou menos homogêneo. Então, como todos os valores aumentaram a mesma quantidade, significa que o desvio padrão não se altera, tá bom? Então, olha só, o desvio padrão, falando errado. O desvio padrão não é alterado, tá bom? Item C. Considere que cada funcionário receberá um aumento de 10%. Olha só, agora cada funcionário vai receber 10%. No item anterior, cada um recebeu R$300, isso é valor absoluto. Agora, se cada um receber 10%, vamos imaginar aqui, ó, 10% de 1.500 vai ser quanto? Esse vai ganhar um aumento de 150, esse vai ganhar um aumento de 180, esse vai ganhar um aumento de 250. Então percebam que os aumentos agora não são iguais. O aumento em percentagem foi igual, em percentagem ou porcentagem, né, que dá no mesmo. Então o aumento percentual foi o mesmo, mas em valor absoluto não. E isso significa dizer que você vai ter uma média alterada, tá vendo? Então essa média vai se modificar, essa média vai subir, é claro, mas ela não vai subir no mesmo valor, ela não vai aumentar exatamente os R$300, tá bom? Então a média ela será multiplicada por 1,10, que é 1 mais o 10%, que é o 100% mais 10%. Então a média vai aumentar exatamente aqui, ó, em 10%. Então a média vai aumentar em 10%. E o desvio padrão permanece o mesmo? Também não, porque se os valores estão tendo variações diferentes, então é claro que o desvio padrão vai aumentar. E ele também vai aumentar em 10%, tá bom? Está aqui destacado. No item D, o que vai acontecer com a média se forem contratados mais 5 funcionários com salário de 2.500? Olha só, vamos lembrar aqui de uma coisa. A média, nós já calculamos a média, ainda não. Então, como é que eu vou comparar se você colocar funcionários novos? Eu tenho que primeiro saber qual é a média atual. Então, de quanto estava essa média aí? Para depois eu interpretar o que a questão está perguntando. Então, vamos lá. Ele quer saber sobre a média e o desvio padrão. Olha só, vamos calcular aqui então a média. Então, a média atual. Então aqui era a média assim, digamos, nessa tabela. A média ficou em 2.500. Agora, se entrarem 5 funcionários que ganham 2.500, se esses funcionários ganham 2.500, então os que entrarem vão entrar justamente com valor igual à média. Então a média não vai ser alterada, ok? Agora, e o desvio padrão? O desvio padrão vai diminuir. Por que o desvio padrão vai diminuir? Porque o que desvio padrão mede é se o conjunto é mais homogêneo ou não, se tem mais valores próximos à média ou não. E esses 5 valores que vão estar entrando são 5 valores exatamente iguais à média. Ou seja, vou ter um valor, uma quantidade de números mais próximos da média, essa quantidade vai ser maior do que o que era anteriormente. Então é claro que o desvio padrão vai estar menor, porque agora eu vou ter um conjunto mais homogêneo, tá bom? Próxima questão. Considere as seguintes medidas descritivas das notas finais dos alunos de 3 turmas. Com base nesses dados, considere as seguintes afirmativas. Deixa eu marcar aqui. Apesar de as médias serem iguais, observe aqui que as médias foram iguais, as notas dos alunos da turma B foram as que se apresentaram mais heterogêneas. Bom, a gente sabe
que a medida que nos informa se um conjunto é homogêneo ou heterogêneo, ou que a gente diz ele é mais homogêneo, é justamente uma medida de dispersão, que pode ser a variância ou o desvio padrão. Como que temos aqui o desvio padrão, então o desvio padrão, quanto mais próximo de zero ele estiver, significa que ele é mais homogêneo, ou seja, menos heterogêneo, né? Porque heterogêneo ele está variando muito, então esse aqui é o mais heterogêneo. Por quê? Porque ele tem um desvio padrão alto, ok? Então, ele disse que apesar de as médias serem iguais, a turma B foram as que se apresentaram mais heterogêneas, verdade? Verdade. Então, esse aqui, ok, verdadeiro. As três turmas tiveram a mesma média, mas com variação diferente. Então, ou seja, se a variação foi diferente, significa que o desvio padrão deu diferente. E observe, os desvios foram diferentes. Então, verdadeiro também. As notas da turma A se apresentaram mais dispersas, ou seja, quanto mais dispersa significa um desvio padrão maior. Foi ele que teve um desvio padrão maior? Foi da turma A? Claro que não. Foi a turma que se apresentou mais homogênea, na verdade, né? Então, isso aqui está errado, essa está falsa, vai ser desconsiderada. 1 e 2 foram verdadeiras. Onde é que aparece isso? Aparece isso no item D, tá bom? Então, essa foi a atividade 5. Vamos à nossa última atividade dessa aula. Em uma turma de ensino médio, foi aplicada uma prova de biologia, na qual foram apuradas as notas apresentadas na tabela a seguir. Em relação aos dados apresentados na tabela, julgue os itens a seguir, assinalando verdadeiro ou falso. Exatamente 50 estudantes da turma têm suas notas registradas na tabela. Será? Olha só, isso é verdadeiro porque se você somar aqui esses valores todos, ó, 2 mais 5 mais 8 mais 13 mais 12 mais 10, dá exatamente 50, portanto verdadeiro. Item 2. A moda das notas obtidas pela turma, então a moda é 5, será? Ele está dizendo então que aqui a moda é 5. Para a moda ser 5, essa frequência tem que ser o maior número. Foi? Não. Quem foi a maior frequência? Aqui, o que ocorreu mais, teve a frequência 13, que foi o número 3. Então a moda deveria ser 3 e não 5, como ele falou, portanto, alternativa falsa, tá bom? E a mediana? A mediana das notas coincide com sua moda, ou seja, a mediana é 3, porque nós acabamos de determinar a moda é 3. Então ele está dizendo agora que a mediana é 3 também, será? Então vamos fazer como nós fizemos aquela questão anterior lá. Olha só, quantos elementos tem aqui, quantos estudantes são? São 50, né? A soma foi 50, nós já calculamos isso. Então, como é que vamos determinar a mediana? Será obtido pela média aritmética do 25º mais o 26º. Então, vamos aqui, ó. Temos aqui 2, aqui temos mais 5, 3, 4, 5, e aqui temos mais 8. Então, 10, 18. Então, até aqui eu tenho já 18, tá bom? Então, quando eu colocar mais 13 vezes, eu anotar 13 vezes o número 3, 18 com mais 3 é para 31. Ou seja, o 25º e o 26º número estarão nessa linha aqui. Então, o 25º, que é o que nos interessa, será o número 3. E o 26º também será o número 3. Por quê? Porque até aqui nós já tínhamos 18 números. Então, quando eu incluir mais 13 números, 18 mais 13 vai parar em 31. E o que eu estou em busca é do 25º mais o 26º número. Então, o 25º é entre o 18 e o 31, ou seja, ele está nessa classe, nessa linha. Então, vai ser 3 mais 3, 6, dividido por 2, 3, portanto, a alternativa é verdadeira. Os itens 3 e 4 eu vou descobrir logo aqui. O desvio padrão das notas da tabela é maior que 5, então ele está dizendo que o desvio padrão é maior que 5. Para nós chegarmos no desvio padrão, precisamos passar pela média, que é a pergunta do item 4. Então, como fica grande para eu mostrar nesse slide, eu vou descobrir e já apresentar os resultados. Olha só, o do item 3 é falso e do item 4 é verdadeiro. Agora, por quê? Calculando aqui a média, olha só, aqui aparece aqui embaixo aqui a média, olha só quanto deu a média,
3,16, tá vendo? Então aqui, se a média deu 3,16, significa dizer que aquele nosso último item foi verdadeiro, que foi o item 4, tá vendo? Olha aqui onde está o item 4. Então o item 4 foi verdadeiro. Então calculando aqui, continuação aqui, o item 3, calculando aqui a média, que foi 3,16, aí quando você for calcular a variância, você vê que a variância já vai ser menor do que 3,48. Então imagine o desvio padrão, que é a raiz quadrada disso, tá bom? Por isso, ficou verdadeiro o item 4 e falso o item 3. O item 4 foi verdadeiro porque a média deu 3,16, olha aqui onde está. E o item 3 foi falso, porque na hora de calcularmos aqui a variância, nós vimos claramente aqui que ele deu menor do que 3,48. Então o desvio padrão vai ser menor ainda, que é menor do que 5 e não maior do que 5, como a questão 3 está afirmando, tá bom? Então essas foram nossas questões de hoje, mas para não encerrar a aula sem a tradicional mensagem, a determinação de hoje é seu sucesso de amanhã. Pensem nisso. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Ok? Tchau!